Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vou falar como usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas, onde tudo é fácil, onde tudo dá certo. Pelo contrário, nós estamos em um campo de batalha e temos um inimigo que não é o nosso vizinho, não é o nosso parente ou o colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos aos seus ataques. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva apertando o sininho em todas, assim você receberá as notificações dos próximos vídeos que eu postar. Curte, compartilhe com seus amigos, seja um canal de bênção. Jesus abençoe a sua vida. Continuando, a Bíblia diz em Efésios 6 que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. E ela foi descrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era muito comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, os equipamentos e as armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Então vejamos quais são as 6 principais peças dessa armadura. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 13 ao 17, está escrito: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas, na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como o soldado usa uma roupa especial como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Então, vou te explicar como isso funciona e vou te mostrar como era a armadura de um soldado romano em comparação com a armadura que Deus nos dá. Vamos lá. A primeira parte da armadura é o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger o seu abdômen e, ao mesmo tempo, sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que nos sustenta é a nossa integridade, ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e devemos fazer o que é certo, porque assim nós estaremos protegidos. E se alguém fizer uma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá.
porque estamos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por lutas, precisamos deixar esse cinto bem apertado. Ou seja, nós temos que ter a Bíblia no nosso coração e crer em tudo que está escrito nela. Porque o diabo fará de tudo para que a gente duvide das promessas de Deus e que a gente acredite mais na nossa derrota. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração que ainda não foi atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do nosso momento de fragilidade para tentar nos convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas se você estiver com a verdade nos seus lábios e no seu coração, o diabo é quem vai sair derrotado, assim como aconteceu com Jesus quando ele venceu Satanás no deserto. Em segundo lugar, Paulo disse que devemos nos vestir com a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um ataque fatal no seu coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo também nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que nós não somos bons o bastante para andarmos com Deus. Por isso, nós devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia disse que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, por meio de Jesus, hoje nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo pecado. Terceiro lugar, Paulo diz que nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravados para dar firmeza na caminhada e tração na hora que ele fosse batalhar. Assim também, o Evangelho da Paz, que é o Evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o Evangelho e prega para as outras pessoas, mais firmes e resistentes ele fica. E quem derrapa são os seus inimigos. Por isso, meus irmãos, prepare-se para seguir o Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Amém? Quarto lugar, Paulo disse que devemos usar o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Naquela época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo e depois acendiam e atiravam no seu inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar. Da mesma forma, Satanás irá lançar flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas em sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca apenas pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Quinto lugar, Paulo também falou
que nós devemos usar o capacete da salvação. O soldado usava o capacete para proteger a sua cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer. Pois é a cabeça que comanda o nosso corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça e nem se deixa influenciar pela acusação do diabo. Você sabe que você é salvo pela fé e não por suas obras. Você é salvo somente pela graça de Deus. 6º lugar. E por fim, Paulo disse que nós devemos usar a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. E na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus que nós devemos usar para resistir a Satanás. Vamos ver o que está escrito em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso, não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já derrotou ele. O Senhor já venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado lá na cruz, para que hoje você tenha autoridade sobre Satanás. Basta você confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que nós devemos orar em todas as ocasiões e também orarmos pelos nossos irmãos, porque ele entendeu que a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Espero que você tenha entendido o que é a armadura de Deus e como usá-la. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, tá ok? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que o Senhor abençoe as vossas vidas poderosamente. Um abraço e um beijo. Até o próximo vídeo.